Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Amparo, professor de Física do canal Gigante da Física. A aula que nós vamos ver hoje, continuação com o assunto trabalho, nós vamos estudar algo um pouco diferenciado hoje, que é o seguinte, é o trabalho de força variável. Então, continua aí, dá seu joinha, dá seu curtir, dá seu gostei, gente, a aula ó, bem detalhada, peguei o assunto de trabalho, destrinchando ó, passo a passo, para que não surja nenhuma dúvida, a gente possa compreender o porquê necessitamos de utilizar esse tema é tão utilizado em vestibulares, Enem. Então vem comigo aí, ó, trabalho de força variável. Primeira coisa, vale lembrar que trabalho é igual a mais ou menos força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Nós utilizamos essa fórmula, primeira coisa é o seguinte, ó, para forças constantes. Só que nós vamos estudar agora, essas forças são o que? Variáveis, ou seja, essas forças mudam. Como é que seria isso? Primeiro instante, eu voltando, para a força que é constante, tinha uma força, essa força não mudava, gerava um deslocamento, então trabalho é igual a força vezes deslocamento. Quando tinha qualquer inclinação que nós vimos, a questão oblíqua, gerava o que? O cosseno desse ângulo. E aí o seguinte, quem não viu o anterior sobre trabalho, volta aí ó, o vídeo, procura aí trabalho, Gigante da Física, para ajudar vocês aí, ó. Mas quem já está inteirado no assunto, quer complementar também, ou quem já viu, continua aí, ó. Então, nós vamos estudar agora o que forças variáveis, se essa força muda ao decorrer do sistema. Então, vamos supor né, que eu tenho o quê? Uma certa curva, e eu acabo tangenciando essa curva, e eu acabo determinando essa força F, numa curva qualquer que eu peguei lá desenhado, curva F, e essa curva me gera o que? Certas posições, posição 1, posição 2, posição 3 e assim vai. Ou seja, essa força muda a depender o que? Da posição que ela se encontra. Quando a força é variável, nós podemos trazer isso para um gráfico da seguinte forma. Ó. Trabalho força, a força que eu analiso, a força X, e o outro aspecto vai estar o que? O deslocamento. Então, o deslocamento é esse. Então, à medida que eu aplicando a força, determinados deslocamentos vai o que? Mudando. Ao gerar um gráfico, eu posso gerar o que? Áreas. Então, repare, o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se isso me relaciona a uma área, então eu posso compreender o seguinte, ó, que trabalho, quando tiver o que? Em uma coordenada de força com deslocamento, vai gerar o que? Uma área. Então, eu posso falar que esse trabalho é igual ao que? Força vezes deslocamento, que acaba sendo igual ao que? A área, ó. A área. Então eu posso dizer que o trabalho, posso achar o trabalho através do que? De uma área. Essa área tem que ter os componentes que? Força com deslocamento. Ó que massa. Se liga aí, ó. Agora vamos com calma. Não terminamos isso aqui não. Vamos analisar um pouco. Ó. Aquela situação que nós conhecemos é, eu aplico uma força no eixo X, se deslocou do ponto 1 para o ponto 2. Então eu sei que o que? Que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Como não há nenhuma angulação, inclinação, fica aí, ok? Só que é o seguinte, eu posso trazer essa situação também para um gráfico, ó. Eu tenho uma força, e essa força variou, ó, acabou sendo o que? Constante, ó. Deslocamento 1 para o deslocamento 2. Então eu posso dizer que também esse trabalho é numericamente igual ao que? A área. Então eu posso achar o trabalho através de área. Então posso dizer, tá vendo esse N aqui? Quer dizer que o trabalho é numericamente igual à área. Então os números acabam sendo igual. Agora as unidades muitas vezes podem mudar. Mas esse N quer dizer o seguinte, o valor vai ser igual. Se eu quero saber o trabalho através do gráfico, quando ele gera uma área, eu posso dizer que esse trabalho é igual à área. Então, ó, situação aqui, peguei essa componente, essa curva, coloquei em um gráfico, eu posso gerar o quê? Uma área se os componentes for o quê? Força e deslocamento. Agora é o seguinte, ó, vamos ver alguns casos especiais desse gráfico. Lembrando, eu posso achar trabalho através do gráfico. E esse gráfico tem que ser o quê? Força vezes deslocamento. Massa, vem pra cá, ó. Algum caso especial. Eu tenho aqui um gráfico, força, deslocamento, eu gero o que? Trabalho. Mas só que é o seguinte,
um gráfico, uma área está acima do eixo do deslocamento e outra área está abaixo do deslocamento. O que é que eu posso dizer? É o seguinte, ó, que o trabalho realizado pela força vai ser o seguinte: todo o que estiver acima do eixo vai ser caracterizado como trabalho motor, e o que estiver abaixo do eixo vai ser o que? Trabalho, qual é o contrário? Resistente. Resistente. Ou seja, essa área aqui vai ser caracterizada como negativa, e a partir de cima, positiva. Então, trabalho motor, sua característica positiva, resistente e negativo. Como eu tenho dois gráficos nessa tabela, eu posso dizer o quê? O trabalho realizado pela força, eu vou caracterizar como o seguinte, ó, trabalho motor positivo, resistente, negativo. Então, o trabalho realizado pela força vai ser o seguinte, ó, trabalho dessa força final vai ser a área 1 menos a área 2. Agora, Gabriel, é o seguinte, ó, e se tiver duas áreas acima, vamos o quê? Somar. Gabriel, se tiver duas áreas abaixo, a gente o quê? Soma as duas, mas só que no final vai ficar o quê? Negativo. Então, a parte de cima positiva, a parte de baixo negativo. Se tiver duas positivas, professor, como é que fica? Soma as duas. Se tiver as duas negativas, professor, você soma as duas e o final vai ser o resultado o quê? Negativo. Lembrando, acima do eixo, trabalho motor. Abaixo do eixo, trabalho resistente. O que quer dizer motor resistente? Motor quer dizer o quê? Que a força está indo no mesmo sentido do deslocamento. Agora, resistente, a força não está no mesmo sentido do deslocamento. Então, o trabalho realizado vai ser a área 1, nesse caso, menos a área 2, que consecutivamente gera o quê? O trabalho. Uma dica aqui, ó. A área é dada em metros por segundo, ó. A área é dado em metros, o quê? Metros por segundo o quê, Gabriel? Metros ao quadrado, metros quadrados, metros quadrados. Metros por segundo é o quê, gente? Isso, velocidade. Então, a área é dada em metros quadrados. Para quem não lembra, umas áreas que são muito corriqueiras, se repetem em muitas questões de trabalho, é o seguinte, a área do retângulo, que é base vezes altura, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, e a área dessa figura aqui é o quê? Trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, galera, ó, esse aqui foi uma forma de eu destrinchar a questão que é de trabalhos quando envolve o que? Gráficos. Quando essa força é o que? Variável. Quando ela não é variável, eu aplico o que? Força vezes deslocamento vezes cosseno o que? Desse ângulo. Galera, teoria show de bola. Respira fundo, tira print. Massa, ó, tirou o print, sai daqui, a tela livre para vocês. Então é o seguinte, ó, vimos a teoria, vamos fazer o exercício agora para fixar essas ideias na nossa mente e gabaritar em todas as questões aí, ok? Que estiver relacionado com o que é o trabalho. Então vamos nessa, vamos de questão. Uma estudante construiu um gráfico do módulo da força realizada em função da deformação de uma mola em centímetros. Com base no gráfico, determine o trabalho realizado pela força da mola e B, a constante elástica da mola no SI. Então vamos nessa. Ó. A questão deu um gráfico de força e x distância e ela quer saber o trabalho realizado pela força, a letra A, e a B, ela quer saber a constante elástica da mola no SI. Ó que massa, ó. Questão, derrubou um crossover aí de força elástica com trabalho, mas é bom assim, ok? Então, primeira coisa, o trabalho realizado pela força. Isso aqui é um gráfico. Um gráfico vai gerar o quê? Uma área. Então, a primeira coisa que nós vimos é o quê? Que trabalho é igual numericamente à área. Primeira coisa, os dados aqui, ó. Tá vendo aqui essa linhazinha vermelha aqui? Ela acaba dividindo, ó. Se eu rachurar isso aqui, vai me gerar uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa? Isso, um triângulo, ó que massa. Então a área que nós vamos ver aqui é a área do quê? Do triângulo. Ó que show de bola. E aí vem, qual a área do triângulo? Base vezes altura, e o quê? Dividido por? Isso, então, ó. A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Ó que show de bola, ó que fantástico. Então vamos resolver. Aqui é um zero, que foi esquecido. Então, ó. A base vai de 0 a 6
Então, a área vai ser de 6 menos 0, né? Isso que é final mais inicial, vezes a altura, 60 menos 0. Então, 60 menos 0. Tá correto isso aqui? Mais ou menos. Porque a unidade aqui está em centímetro. Temos que transformar para metros. Centímetros para metros, eu multiplico por 10 a menos 2. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar, ó, vezes 10 a menos 2. Pegadinha. Então, ó, se liga na unidade de medida. A força elástica, ali a força elástica ele deu, tá em newtons, perfeito. E a área tem que ser o quê? Em metros. Então, centímetros para metros, multiplica vezes 10 a menos 2. Então, fica aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 2, porque está em centímetros, tem que ser uma para metros, vezes a altura, que é o 60 menos 0. E tudo isso aqui dividido por 2. Então, a área vai ser 6 menos 0, 6, vezes 10 a menos 2. 60 menos 0, 60, dividido por 2. Agora ficou show de bola. Viaja comigo aí, ó. 6 vezes 60, 300 e quanto? 360 vezes 10 a menos 2, dividido por 2. Acabou aí? Não. 360 dividido por 2 vai dar 180 vezes 10 a menos 2. Agora ficou de boa, ó. Notação científica, a menos 2, volta a quantas casas? 2 casas. Então, é igual a 1,8. E qual a unidade de trabalho? Joule. Perfeito, perfeito. Então, qual vai ser a resposta do trabalho realizado pela força? 1,8 joules. Massa, 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 massa. Ó, perfeito. Viu qual era a área do triângulo? Base vezes altura. Estava em centímetros, vão para metros. E perfeito, perfeito. Vamos aí para a letra B. Ó. A letra B já que é o seguinte, ó, a constante elástica da mola. E aí é o seguinte, ó, nós temos a força elástica, nós temos deslocamento e podemos achar agora o que? A constante. Então, ó, lembra daquela forma? F, força elástica, é igual a K vezes X. Esse K é a constante que nós queremos achar e X é a quanto a mola se deformou. Ou seja, aqui a gente já tem, ó, qual foi a força elástica? Nesse caso, qual que a gente vai usar? Ó, 60, então, massa, 60 newtons, igual o K que eu quero achar, vezes, e agora fica com vocês aí, qual vai ser o deslocamento? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, se eu usei o 60, eu vou ter que usar o 6. Se eu usasse o 20, eu teria que usar o quê? O 2. Agora, se fosse 20, eu não teria como usar o 6. Ó, tá ligando, ó. Se eu uso 60, eu uso o quê? O 6. Então vai ficar, ó, 6 vezes 10 a menos 2. E agora, ficou de boa. Então vai ficar 60 dividido por 6 vezes 10 a menos 2 igual a K. 60 dividido por 6 é igual a quanto? 10. Isso. Então vai ficar 10 dividido por 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 passa como positivo. Então vai ficar 10. Quando não tem nada aqui é quanto? 1. Então 10 a primeira mais 10 a segunda. Então vai ficar o quê? 10 a terceira. Esse número aqui é igual a 1000. 1000 joules. 1000 joules não. Quantidade medida, volta, dá um êxase. Quantidade medida é o seguinte, ó, newtons por metros quadrados. Então, a constante elástica K, vou botar aqui, ó, K é igual a 1000 newtons por metro ao quadrado. Então, é uma questão aí pra gente lembrar, né? Questão de força elástica. Força elástica é igual a constante da mola vezes a deformação dessa mola. Como ele queria saber a constante elástica, ele deu a força, que era 60. E a deformação, a gente usou o quê? 6 vezes 10 a menos 2. Aí, equação do primeiro grau, passou dividindo e achou que a resposta 10 a terceira ou 1000 newtons por metro ao quadrado. Galerinha, show de bola. Deu para entender a questão conceitual. Fizemos aqui também resolução. Fizemos até um crossover aqui, né, de trabalho com força elástica. Então, gente, ó, no mais, perfeitão. Galera, continua vendo os próximos vídeos que nós estaremos abrangendo um pouco mais sobre esse assunto de uma maneira o que mais diferente aí. Então nós vamos ver uma caracterização que eu vou deixar para o spoiler. Não vou dar spoiler não. Vocês cliquem no próximo vídeo que você vai ter a surpresa, galera. E vamos nessa com o gigante da física.